Um gay, um gay, um gay, um Bom dia. E aí, seus gay? Voltou a luz colorida. Estamos coloridos de novo. Minha namorada Juliana te ama. Eita porra. Um gay de óculos radical, mas não tem mais rabetola. Não, ninguém tinha falado que eu tô parecendo uma tia hoje ainda. Vocês acham que eu tô parecendo uma tia? Se vocês acham que eu tô parecendo uma tia, façam questão de postar isso 850 vezes no chat. Se o João é o tio, eu sou uma tia, né? Vai deixar o cabelo crescer ou não, tá repreendido. Nesse calor? Não, a gente tá com aquecimento global muito avançado pra ter cabelo comprido. Atributos de tia? Quais atributos de tia eu não coloquei na minha build? Já comprei mais pôsteres, gente, pra terminar a parede aqui. Vou ver se eu coloco 8 pôsteres, a 4 acho que vai ficar ok. Não sei. Vou testar. Falta a cordinha do óculos, é verdade, pra eu colocar no pescoço, né? Eu posso mexer no celular assim também. Aí eu seria mais tia. Uma tia falando que é um gay radical, é. Deixa a fonte do celular gigante. Mas é isso, gente. Hoje é o dia que eu respondo perguntas e troco ideia no chat. E a gente também aprecia uma grande sorte de animais diferentes na tela. E hoje eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu trocar a tela aqui. 2 horas de camarão. Mas o que o camarão faz? Ele camaroa. É basicamente isso. Não vai ter muito movimento na tela. Macarrão me pegou, confessa. Macarrão me pegou um pouco. O que o camarão faz? Nada. Exatamente, nada. Eu ando trabalhando igual um peixe. E o que o peixe faz? Nada. Tem um camarão, mas tem um peixinho curioso ali no cantinho também. Camarada camarão, sim. Camarada camarão, tá aí na tela. Eles camarão, eu camarada. Já foi lontra. Mas é isso, gente. Já visitaram a loja da Soberana pra adquirir um desses pôsteres aqui? Nós temos o... Caramba. Não, tá espelhado pra mim. O Max e o Engels, nós temos lá os dois Eu Quero Acreditar. Nós temos um posterzinho da Soberana. Tem vários outros. Barata aquática, não fala assim dele, pô. Olha a cara dele. Você não trocaria ideia com ele? Ele não tem cara de que passa a maior parte do tempo estudando o que há de mais avançado no marxismo-leninismo global? Camarão que dorme, a onda leva. Mas é isso, gente. Como é que vocês estão lidando com o calor? Isso é um camarão até onde me consta, assim. Camarão pistola. É, eu acho esse nome maravilhoso também. Camarão pistola. Bakunin é uma leitura válida? Eu acho que toda leitura é válida. Eu só acho que eu discordo dele. Discordo do Bakunin, discordo da forma de pensar dele, discordo do Proudhon, discordo do Kropotkin, porque eu não sou anarquista, né? Toda leitura válida, vou começar a ler o Olavo. Leia, falando sério. Leia, porque você vai ver como é que o guru da extrema-direita conseguiu moldar a ideologia que presidiu o Brasil por 4 anos. Claro, até o Olavo, com certeza. Pra entender a lógica que permeia a extrema-direita contemporânea, é fantástico. O Olavo deu todo o vocabulário da extrema-direita contemporânea brasileira. Vocês vão aumentar muito a compreensão de vocês a respeito de como a direita pensa lendo o Olavo. E toda aquela técnica de criar espantalhos, atacar o espantalho que você criou, isso tá tudo descrito nos textos dele. O Pororoca é por causa disso. O Pororoca a gente sempre lê besteira, sabe? A gente até separou um texto do Olavo, mas era muito ruim, assim. Era um negócio que não dava pra extrair nada. Sim, o Carapanã leu o Olavo, a Laura Sabino leu o Olavo. Quem mais falou que leu o Olavo no começo? Tem algum marxista que falou que também leu pra entender o negócio, sabe? Sei nem se o João mesmo não leu. Recomendo... Cara, quem fala pra você não ler os bagulho é a direita. Porque o problema é você ler e se identificar com o negócio, né? Leia a direita. Vocês não vão gostar. Eu e o João, de 15 em 15 dias, a gente lê texto da direita e é sempre uma merda. Nunca não é uma merda. E o foda é que continua nos surpreendendo de tão merda. Leia a direita. Leia o Mises. Leia o Rothbard. Vocês não vão gostar. Tô falando sério. Eu fui lá atrás, com a primeira vez que eu fui ler o Rothbard, pensei, nossa, eu realmente vou ter as minhas convicções colocadas em xeque, né? Eu vou sair da minha bolha, talvez ele me bote pra pensar, talvez eu sinta um pouco de questionamento. O caralho! O Rothbard me deixou... Eu saí mais comunista depois que eu terminei de ler o Rothbard. Você precisa ter estômago, exatamente, porque dá raiva. Ler o Mises me fez ter convicção no que eu defendo. Concordo com você. Criador de conteúdo que fala sobre Cuba, Laura Sabino. A Laura fala muito de Cuba. Mises é um economista austríaco que é... marginal pra academia, mas que é muito utilizado pela extrema-direita. Eu li trechos do Guia do Politicamente Correto também, pra criticar. E esse livro é complicado, viu, gente? Esse livro ele causou um dano pra profissão dos historiadores que até hoje a gente tá sentindo. Eu já li o 1984. O foda do 84 é que é um livro chato. Tipo, é literatura chata. Com balança, exatamente. Como foi sua semana? Já tive semanas melhores na minha vida, assim. Tô um pouco na dúvida a respeito de uma coisa. Eu não sei se eu faço o primeiro vídeo de Burkina Faso, porque ele já tá muito avançado, ou se eu pulo pra fazer o vídeo do Congo porque a pauta é urgente. Tô um pouco na dúvida a respeito disso. Porque o vídeo de Burkina Faso já tá com muita coisa escrita e separada. Claro que eventualmente eu vou fazer os dois, mas eu tô com essa dúvida na cabeça. A pauta é muito urgente, né, do Congo. Aí vai demorar um pouco mais que eu tenho que começar do zero, né? Tipo, tem que começar a estudar e escrever uma coisa nova.
Os dois no mesmo dia, é. Outra coisa, eu sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde. Eu costumava publicar 4 TikToks por semana. Só que eu parei não porque eu não consigo fazer, é porque eu comecei a ficar sem ideia. E agora eu tô numa fase que eu tô bastante sem ideia. Tem uma coisa que eu reparei, gente, que é... Nós que criamos pra internet, ficamos com a impressão de que a gente não pode repetir tema, não importa quanto tempo faz que a gente fez um tema. Então, temas que eu fiz há 3 anos atrás, eu tenho a sensação de que eu não posso repetir. O que, assim, sinceramente, se eu repetisse o tema de 6 em 6 meses, ia ser até bom, porque eu vou chamando o público novo. Não, o dicionário eu tô fazendo ainda. Mas é que o dicionário, não sei se vocês separaram, o dicionário é o que menos puxa view, né? Ô, louco, ó, treta de camarão. Dicionário é o que menos puxa view. Eu faço porque é necessário e útil, né? Mas não porque eu consigo renovar meu público com isso. Chegou na voadora, chegou no Lai. E nessa hora que se faz vlog, tá repreendido. Pois é, no TikTok dá pra falar a mesma coisa a cada 30 dias. Pois é, mas eu me sinto um pouco charlatão fazendo isso, sabia? Eu não curto muito fazer corte do YouTube e postar no TikTok. Eu gosto de fazer coisa exclusiva. Quando eu faço assim, com roteirinho, olhando pra câmera, tudo ajeitadinho, vai mais longe. Só que pensar em 3 por semana, o difícil é pensar nos temas. A questão não é fixar o conhecimento, a questão é a lógica da internet. A lógica é, o Humberto fala isso o tempo todo, se não tá crescendo, tá caindo. Não existe estabilidade, né? Se não tá pra cima, tá pra react de camarão, pode ser. Eu posso fazer os vídeos do... Acho que do Enes eu fiz. Se eu me lembro bem, eu fiz um do Enes. Mas do Collor, não. Mas fazer vídeos... Isso foi uma dica que o Bonzago me deu. Fazer vídeos que tem a ver com os vídeos que eu tenho no YouTube. Isso é uma coisa que eu posso continuar fazendo. Tanto que eu fiz da Thatcher e tal. Eu fiz do Reagan mesmo, que a gente não tem ainda pronto o roteiro do Reagan. Por que tem tanto maoísta no TikTok que não gosta de você? Não é que eles não gostam de mim, eles não gostam de ninguém que não seja eles mesmos. Não é uma exclusividade minha. É só que eu tenho alcance, né? Aí você vê mais eles me odiando, mas eles vão odiar qualquer um que não seja deles. Nunca pensou em falar de temas históricos sem ser comunismo? Eu faço isso o tempo todo, camarada. Eu fui entrevistado no ICL pra falar sobre independência do Brasil. Um dos meus vídeos que foi mais longe é eu contando a história do bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Nenhuma dessas duas coisas tem a ver com comunismo. Eles odeiam até eles mesmos, é verdade. Por que a UP não permite maoístas? Eu meio que acabei de explicar o porquê. Eu não sou irmão do Matheus Carrilho. Da onde você tirou isso? Eu não sou irmão do Matheus... Nossa, a galera inventa uns bagulho pra ver se cola, né? Inventar que eu sou irmão do Matheus Carrilho foi foda. Você já fez vídeo contando do cemitério de Perus? Já, mas faz acho que 1 ano já. Eu fiz no aniversário da descoberta do... Acho que foi isso, foi o aniversário da descoberta do cemitério, ano passado. Eu não manjo nada da EZLN. Você é irmão do Matheus, do Jorge Matheus? Não, nem do Matheus Nachtergaele também, não sou. Por que todo líder comunista é calvo? Já viu o Stalin? O Stalin não é calvo. Por que o pessoal fala menos do Vietnã? Acho que você tá falando no sentido de falar mal. Aqui no Brasil não se fala tanto, nos Estados Unidos se fala bastante ainda. Tem bastante propaganda anticomunista contra o Vietnã lá nos Estados Unidos. É que a gente não tem tanto contato. Não sou irmão do Matheus Canella também. A UP é marxista-leninista, é o que a gente chamaria de antirrevisionismo, né? Marxista-leninista antirrevisionista. Não tem um crustáceo na sua tela, tem 2 crustáceos na sua tela. Não sou irmão de nenhum Matheus. É só uma coisa, esses maoístas que falam mal de mim no TikTok também não gostam do João, tá? E o João sabe muito bem disso. Eles falam que o João não é maoísta de verdade. Você é irmão de alguém? Não, não tem irmãos. Você é corintiano? Yo no hablo futebas. Nossa, tá subindo muito rápido o chat. Encontrar conteúdo sobre a Hungria. Tem um canal, se você fala inglês, tem um cara que fez uma história super completa sobre a Hungria, que é o Finnish Bolshevik. Que é bolchevique finlandês. Ele fez nem sei porquê, ele fez uma série longa pra caramba sobre a República Popular da Hungria. E eu mesmo não domino o tema, mas ele domina muito. Não, eu preciso estudar mais o fim da União Soviética. Quem manja mais desse assunto é o João. Quando o Gorbachev morreu, ele falou bastante sobre. Eu preciso estudar. Revisionismo é... Eu posso... No glossário eu vou colocar isso, tá? Vou colocar esses ismos. Mas revisionismo, basicamente, é você usar vocabulário marxista pra defender teses antimarxistas. E o que acontece? O revisionismo ficou muito patente depois da morte do Stalin e do golpe do Khrushchev. Então, a União Soviética troca de linha de 56 pra frente, e essa linha é a linha que hoje, assim, é difícil alguém que é marxista não concordar que é uma linha extremamente revisionista, porque foi a linha que utilizou o vocabulário marxista à torto e à direito, dizendo que era o verdadeiro leninismo, dizendo que tudo que tinha vindo antes era deturpação, etc. Mas a gente sabe que o resultado foi o fim da União Soviética. Outro grande líder revisionista é o Deng Xiaoping, né? Que também é reconhecido basicamente pela maior parte dos marxistas do mundo como um revisionista, né? Que fez com que a linha política da China andasse para trás em bastante aspecto. Sim, eu falei antirrevisionista porque tem mais de um partido no Brasil que se diz marxista-leninista, mas não são partidos iguais. Por isso que eu quis ser mais específico, sabe? Agora,
tem outras linhas marxistas que colocam dentro do revisionismo mais coisas. Por exemplo, para esses maoístas que vocês estavam falando aí no chat que falam mal de mim, eu sou revisionista. Porque eu não aderi ao marxismo-leninismo maoísmo que eles acreditam que é a forma final, a forma mais moderna, mais atualizada do marxismo. Particularmente não acredito nisso. Não foi o cara da Albânia, foi da China. Foi o Zhao Enlai. O Zhao Enlai nasceu nobre, ele nasceu burguês, se não me engano. Enfim, ele era da classe dominante e se tornou um dos dirigentes do Partido Comunista Chinês. E o Khrushchev era camponês e traiu o partido. Ele falou, nós dois somos traidores de classe. Revisionismo, você é um revisionismo. João Enlai, exatamente. Mas é isso, da Hungria fica a dica do Finnish Bolshevik. Não é punheta acadêmica, é punheta militante. É punheta militante. Pra quem milita, esse tipo de... Quando você tá dentro dos partidos e organizações, esse tipo de tema é importante. Porque confunde. A gente pode considerar anarquistas como aliados? Experimenta fazer essa pergunta pra eles. Eu não vou falar porque eu não quero puxar a briga agora, mas eu dou uma dica. Experimenta perguntar pros anarquistas isso. Sim, você viu a minha live sobre o estoicismo sendo engolido pelo discurso corporativo, né? Eu não imaginava que isso fosse chegar na BBC. Mas enfim, tudo é possível, né? Deixa eu ver aqui os pixels. Olha o camarão se equilibrando na bolinha. PT foi um partido de extrema esquerda? Primeiro que a gente não usa essa expressão extrema esquerda, né? A gente usa esquerda radical. A gente fala extrema direita porque a direita, ela é extremada no sentido de extremar o capitalismo. A esquerda, ela não é extrema, ela é radical, ela vai até a raiz do problema que, na nossa visão, é o capitalismo, né? E se sua pergunta queria dizer o PT já foi de esquerda radical, nunca foi, nunca se reivindicou de esquerda radical. Um estudante perdido, obrigado pelos R$5. Quais conselhos você dá pra quem tá no começo da faculdade? Eu posso falar da minha experiência da história. Uma dica boba, não sai comprando livro. Eu já falei isso algumas vezes, né? Não sai comprando livro. Você, no primeiro ano, vai querer construir, se você estiver fazendo humanas, né? Você vai querer começar a construir uma biblioteca, e aí você vai comprar um monte de livro no primeiro ano e vai parar de comprar porque você vai ficar sem dinheiro. Não sai comprando livro. Não sai comprando livro. Não compre livros. Falando da minha experiência pessoal, meu primeiro ano da faculdade foi muito ruim, gente. Eu entrei muito alheio a tudo, não sabia o que eu tava fazendo, fui muito mal. A minha performance na faculdade foi muito mal, eu fechei muitas médias com 5, porque eu não sabia ler, eu não sabia interpretar, eu não sabia escrever, eu não conseguia acompanhar as aulas. As aulas de história eram muito longas, eram 4 horas de aula, 3, 4 horas de aula, leitura toda a aula. E teve um problema que, no ano que eu entrei, a USP teve uma das greves mais longas dos últimos sei lá quantas décadas. Então eu fiquei uns bons 6 meses sem aula. Meu primeiro ano foi muito tortuoso, foi um tempo bem perdido, assim. Eu só fui aprender a ser historiador lá pelo final do segundo ano, quando eu comecei a entrar em laboratório de pesquisa. Então, eu acho que eu não sou um parâmetro muito bom, porque meu primeiro ano foi muito capenga. Eu não era uma pessoa muito sociável, então eu não consegui ser orientado pelos meus pares, né, pelos veteranos e tal. E não é não compre livros, não pensa assim, vou começar comprando livros no primeiro ano, porque aí no final da faculdade eu vou ter uma biblioteca legal de história. Você não vai conseguir, você não vai ter grana pra isso, sério mesmo, assim. Essa é uma dica prática. O que eu posso recomendar, né? O que eu sempre recomendo. O primeiro ano tanca. Tanca o primeiro ano, sabe? Mas se você estiver fazendo humanas, não deixa de pesquisar. Principalmente se você estiver numa faculdade pública. A questão não é... Eu não tô lamentando eu ter tido a performance ruim. Isso atravancou um pouco a minha bolsa de pesquisa. Minha média ficou baixa, né? E tem essa bobagem. Mas assim, nota, tanto faz nota. Tanto faz. É importante se você quer pesquisa e precisa de bolsa e aí a nota entra em consideração, é complicado, sabe? Na USP tem uma outra coisa que os professores são muito prestigiados, então isso é levado em consideração também. Eu tava em vantagem justamente por ter professores, doutores, titulares como meus orientadores, né? Isso me ajudou muito também. Mas valia na questão de serviços, procura um livro chamado Privilégio da Servidão, do Ricardo Antunes. Ele explica isso nesse livro. Não é muito difícil, tá? Não tem muito segredo. Eu acho que eu me perdi na resposta, mas enfim. Complicado eu dar dicas de coisas que eu não vivi tanto, assim, né? Eu vi um papo de que rentistas se enquadram em outra classe. Tecnicamente, sim. A respeito disso, o Marx coloca mesmo quem vive, por exemplo, da renda da terra como uma outra classe. A questão é, o Marx não disse que só existe burguesia e proletariado. O que o Marx diz é que a burguesia e o proletariado são as classes fundamentais. Que é basicamente uma classe que detém propriedade e uma classe que não detém propriedade. Mas existem classes transicionais e classes de outros caráteres, né? Então, sim. Inclusive, no próprio terceiro volume do Capital, o Marx coloca... Ele fala 3 classes principais. Ele não fala fundamentais, ele fala principais. Ele fala rentistas, burgueses e proletários. Em que obra ele cita isso? No terceiro volume do Capital.
É que assim, tem uma questão que o Marx ele meio que morreu antes de terminar de escrever isso, então parte disso fica pra especulação. Mas o importante é a gente usar essas categorias pra compreender a realidade, não pra ficar forçando a realidade nelas. Paia esse camarão, você fala como se ele não tivesse sentimentos, pô. Você acha que você ia gostar se alguém chegasse pra você e falasse assim, paia esse cara aí, paia esse mano aí. É nada, o cara tá de boa. Um autor problemático que ainda é lido, é pra eu citar, Yuval Harari, não tenho a menor dúvida. O Yuval Harari já era problemático, agora com a guerra, então... o interessante é que o conflito na Palestina tá demonstrando realmente quem tá do lado dos povos oprimidos, né? Você assistiu o final da segunda temporada do Loki? Eu não gosto de filme de bonequinho. Deixa eu ver aqui. Leonardo, obrigado pelos 14,46. 1446. Poderia falar sobre os gulags e recomendar leituras? Eu não tenho muita expertise nisso. Eu sei de alguns artigos em inglês que eu li pra ver números, sabe? Dado de quantos tinha, quantos não tinha. Mas eu não conheço nenhum livro a respeito disso. Depois eu posso procurar aqui, faz tempo que eu não leio sobre. Eu preciso procurar aqui os artigos que eu li sobre isso. Porque, francamente, eu tô me afastando um pouco de estudar a União Soviética nos últimos tempos porque eu não acho tão... Não dialoga tanto com a população brasileira. A galera tava falando sobre punhetação ideológica, né? Punhetação acadêmica. Eu acho que eu me perdi um pouco nos estudos soviéticos e deixei de falar do Brasil, né? Então eu fui me afastando com isso Nossa, a última vez que eu li isso foi quando eu fui... A primeira vez que eu fui nos podcasts, porque eu sabia que iam perguntar, sabe? E aí eu li em artigo, eu não li nem livro. Anônimo, obrigado pelos R$9. Poderia falar mais sobre a história do PT? Poderia me recomendar um canal pra saber mais sobre a história do PT? Não sei, mas é algo que eu deveria... Eu tô estudando isso pra outra coisa, gente. Eu tô estudando um pouco disso, porque caso vocês não saibam, eu vou pro podcast do Hakim, que é o The Deep Program. Vai ser a primeira vez que vocês vão me ver falando inglês, se vocês acompanharem o podcast. E ele perguntou da história do PT. Então eu vou estudar um pouco da história do PT, porque ele queria entender o partido, né? Por que é tão grande? Por que o Lula é o Lula? Então eu vou ter a resposta pra isso já, porque é justamente o tema que ele me perguntou. Ele me perguntou 3 coisas. Ele perguntou a história da ditadura, me perguntou a história da formação do PT e a história da eleição do Bolsonaro. Que são 3 coisas que estão conectadas, né? Dá pra fazer um fio aí com as 3 coisas. Ditadura tem tudo a ver com a formação do PT e a ditadura tem tudo a ver com o governo Bolsonaro. Certo? Então o que eu sei sobre a formação do PT é mega superficial. Falo um pouco disso no vídeo do Collor, falo sobre as greves e tal, a luta sindical, o PT como essa coalizão de várias frentes de esquerda e também de uma esquerda eclesiástica, né, da teologia da prosperidade. Muito superficial isso que eu tô falando. Depois o PT vai... principalmente depois do fim da União Soviética, eles vão abandonando um pouco a retórica socialista para falar mais de uma democracia e de justiça social, né? O PT cada vez mais rebaixa o seu programa para conseguir a eleição do Lula em 2002. Mas isso tudo que eu tô falando é muito senso comum, é muito óbvio. O famoso meu tio ajudou a fundar o PT, né? Eu falei teologia da prosperidade? Não, libertação, tá? Eu falei prosperidade, é libertação, tá? Prosperidade é o inverso. Se eu falei prosperidade foi sem querer, tá? Não foi ato falho, mas foi sem querer. O Hakim mandou ir o PT, né? Como faço pra colocar legenda nos vídeos em inglês e espanhol? Obrigado pelos R$5. Infelizmente, agora é um jeito muito chato. Que é, você tem que me mandar a legenda com os timestamps escrito por texto. Antes dava pra você clicar lá numa opção pra colocar a legenda, mas o YouTube tirou isso. Então, se você fizer a legenda e me mandar por e-mail, eu consigo colocar no vídeo. Só que você tem que fazer de um jeito bem chato, que é... Tem que estar a legenda e o tempo de um jeito que o software consiga entender. Quando vai ser essa participação, eu vou lá dia 21, mas eu não sei quando eles vão lançar. Falei sobre estagiários e teve... Nossa, é engraçado demais, cara. Porque os comentários desse vídeo me deixaram depressivo. Das pessoas falando sobre como o que eu tava falando era mentira e que estagiário tem que ganhar menos mesmo porque tá aprendendo. É foda, né, gente? É a pessoa que nunca foi estagiária, nunca conversou com alguém que foi. Ou pior, né? Sofreu e acha que mereceu sofrer, né? Aquela coisa do Bolsonaro de... eu apanhei muito e tô ótimo, sabe? Ariel Telo, como posso contribuir pra discussão sobre a jornada 6x1 na Soberana? A gente tá estudando o caso. A gente tem que acompanhar, antes de pular e apoiar algum movimento, a gente tem que entender de onde ele tá partindo e onde ele quer chegar, né? Então, a gente precisa completar a nossa discussão interna. Novamente, gente, é muita demanda vindo ao mesmo tempo e democracia toma tempo, de verdade. Se a gente fizer as coisas da nossa cabeça, a gente enfraquece muito a nossa força. Enfraquece a nossa força, ficou poético, né? Enfraquece nossa organização. Bruno do Violino. Verei como na graça você entra na UP. Abraços da Vila Aurora. Obrigado pelos R$3, camarada. Eu fico muito feliz que você tenha se organizado por nossa causa. Mano Té, obrigado pelos R$3. Quem foi o Gaddafi? Qual a importância dele pro nosso campo? Eu não entendo quase nada do Gaddafi também. Aparentemente ele é uma figura controversa. Vejo ele muito descrito como sendo uma espécie de Hugo Chávez da Líbia, no sentido de
falar em revolução verde, socialismo verde, mas o que ele chama de socialismo não é o que nós marxistas chamamos. Mais com uma ideia de distribuição de renda e alívio da pobreza, aumento dos serviços públicos, do investimento público, me parece isso. Só que ele me parece uma figura controversa pro campo marxista. Agora, é inegável o aumento de qualidade de vida que a Líbia passou durante a gestão Gaddafi, né? Isso é inegável. Agora, a que custo e o que nós marxistas podemos aprender com essa experiência, eu realmente não sei. Eu sei que tem um livro clássico dele, né? Que é o livro Verde, que ele fala desse socialismo verde. Tem até o do Chaves, que é o livro azul, que ele fala sobre o bolivarianismo e tal. Mas eu nunca li esse livro verde, não sei muito bem como é que ele pensava. Quais os principais partidos comunistas que negam experiências socialistas na história? Todos os trotskistas. Na dúvida. Elias, o que acha do Bitcoin? Meu pai entrou nessa, infelizmente. Obrigado pelos 3 reais. Bitcoin é um grande caça-níquel digital. É uma das coisas mais capitalismo tardio possível. É um caça-níquel super glorificado. É tulipa, exato. É uma coisa que não gera valor nenhum, é puramente especulativo, extremamente volátil e não é dinheiro, essa que é a questão. Bitcoin não é dinheiro. Bitcoin não consegue ser usado como dinheiro. E isso não sou eu falando, é só vocês verem o que aconteceu em El Salvador. Além de gastar energia pra cacete, é um bagulho simplesmente especulativo. Bom, serve muito pra você sonegar imposto e cometer crime, né? Mas enfim. Você acha que o Bolsonaro argentino vai ganhar? Não é o que eu acho, as pesquisas estão indicando isso, né? O vídeo do Reagan é mais fácil de fazer os porque odiamos, gente. Esses vídeos que são balanços históricos de países são muito complexos. Os porque odiamos é tipo, eu tenho foco em um personagem em particular, e aí é um pouco mais fácil ter um fio. Sim, tem uma propaganda do Brasil Paralelo com a minha voz. E eu não tô conseguindo denunciar. E eu acho fantástico como a direita me ataca pelos meus acertos. É a minha voz falando assim: nenhum marxista-leninista defende liberdade de expressão de forma irrestrita e abstrata. Onde é que eu errei, chat? Me aponta. Onde é que eu tô errado? Porque odiamos Hitler? Eu acho que não precisa, né? Mas Mussolini eu acho que precisa. As pessoas entendem muito pouco Mussolini. Rian Coelho, obrigado pelos 5 subs. Juro, é minha voz. E é só a minha voz, não tem minha imagem. Tem também o Galo falando, eu acho o comunismo um negócio zica. Ele fala um negócio assim, um bagulho da hora. E tem uma fala do Elias, eu não lembro o que o Elias fala. Eu não costumo fazer o porque odiamos de figuras tão recentes. Tipo, do Bolsonaro, ele ainda tá fazendo merda, né? O Temer ainda tá aqui. Eu falo um pouco da Cláudia Raia no vídeo do Collor. Tem fala da Rita também? Deus, Pátria e Família não é do Mussolini? Tá no... É o lema do fascismo italiano, mas não sei se foi o primeiro lugar que surgiu. Porque o fascismo italiano não foi o primeiro fenômeno fascista. Deus, Pátria e Família tava no integralismo também, brasileiro. Mas eu não sei se Action Française tinha alguma coisa parecida, não sei. Sim, o Mussolini era um ator, né, gente? O Mussolini é um pouco diferente do Hitler, porque ele era muito ator. Ele era realmente um personagem construído meticulosamente. Por isso que comparavam tanto o Trump com ele. Porque os dois tinham essa pompa de ator, né? Brasil Paralelo é uma produtora de extrema-direita, que faz uns documentários extremamente problemáticos, revisionistas históricos, com visões retrógradas, reacionárias, e eles usam muito a figura dos comunistas nas propagandas pra causar pânico moral. Do Obama, novamente, também, o Obama ainda tá fazendo merda. Tem que esperar ele terminar de fazer merda. O JFK eu queria fazer, viu? Nossa, o Kennedy era puta merda, assim, o Kennedy era um dos piores. Sim, o Mussolini tinha uma pompa de ator. Se você vê ele, é só ver ele em discurso e vídeo. Ele tinha uma coisa de fazer caras e bocas e fazer uma pose e deixar a galera aplaudir. Era muito essa pose de ator, assim. Mussolini era um grande ator. Mas a gente lê muito menos sobre o fascismo italiano e muito mais sobre o nazismo alemão, né? Sim, o Kennedy é muito amado. Ah, morreu, virou mártir, né? Foi assassinado, virou mártir. O irmão dele morreu também, o Robert Kennedy. Eu achava o Kennedy um dos poucos bons presidentes antes de virar comuna. Pois é, porque tem essa aura em torno dele por conta do assassinato, né? Minha opinião sobre o Reinaldo Azevedo, eu acho o Reinaldo Azevedo uma das figuras mais inteligentes da direita. Porque o Reinaldo Azevedo percebeu que se ele continuasse com o discurso dele, na era do bolsonarismo, ele ia ter que abraçar o fascismo. Então ele continua sendo um ponto de referência pra direita, mas ele trocou o discurso porque ele não queria se fascistizar. Só que ele foi linha auxiliar desse crescimento fascista por muito tempo. Lembrando que ele foi o inventor da palavra petralha, que é a referência aos irmãos Metralha, né? Que é puta referência de tiozão, mas perfeito pra quem ele tava querendo falar. Então, realmente, o Reinaldo Azevedo é uma das figuras da direita, talvez a figura da direita mais inteligente que a gente tem no Brasil. Ele soube o momento perfeito de trocar e de abraçar uma outra linha pra não se fascistizar. E ele vai ter sobrevida no cenário da direita. Reinaldo Azevedo é uma espécie de... como é que é o nome daquele cara da UDN? Como é que é o nome do cara da UDN, gente? Vocês sabem do que eu tô falando. Lacerda, é isso. O Lacerda, ele é um Lacerda mais inteligente. Ele é o Carlos Lacerda contemporâneo, só que eu acho ele mais sagaz. O Lacerda foi mais ingênuo. Porque o Lacerda tinha pretensões de ser presidente da República, né? E o Reinaldo não. Respeito, eu acho que não é a palavra correta. Eu acho que a gente nunca pode esquecer. Lacerda era direita, extrema direita. Reinaldo Azevedo, ele é uma figura da direita ainda, gente.
O discurso que ele fazia contra o PT é o discurso que foi abraçado pelo fascismo contemporâneo. E ele percebeu isso. Aí de duas uma. Ou ele trocava de lado, começava a se mover em direção ao centro político, ou ele abraçava o bolsonarismo com as duas mãos, né? E como ele sabe, como ele não é burro, ele sabe que o fascismo é um fenômeno volátil e que costuma ser jogado na lata do lixo da história, ele optou pelo caminho da sobrevida. Eu acho isso extremamente inteligente. Você acha que ele paga de moderado por ser jornalista? Eu não vejo relação entre as duas coisas. Tem muitos jornalistas que se extremaram muito, né? Não Vitor, eu tô salientando isso. O discurso do Reinaldo Azevedo hoje é identificado com o fascismo brasileiro. Só que assim que o fascismo conseguiu tomar corpo para se tornar um fenômeno de massas e eleger um presidente da república, ele percebeu que isso não ia ter sobrevivido e não teve. Não teve mesmo. Mas eu não sou muito fã de falar tio Rei, camarada Reinaldo. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Ele tá lá pra defender os interesses, não é dos trabalhadores. O camarão tá prestando atenção, é. O camarão tá anotando, ele tá anotando. Camarão que dorme a onda leva. E sobre o Iraque eu nunca li. Deve ter livro sobre os Estados Unidos do Iraque, deve ter livro do... O que eu procuraria, porque eu sei que são autores que falam sobre. David Harvey, Vijay Prashad, Noam Chomsky e Michael Parenti. São 4 autores que eu tenho certeza que já falaram sobre. Se eu fosse estudar o Iraque, eu ia procurar esses 4 autores. Vou repetir: David Harvey, Noam Chomsky, Vijay Prashad e Michael Parenti. Eu li só em um livro do David Harvey falando sobre o Iraque. Ah, o Losurdo tem um? Nem sabia. Então fica a dica aí. Nem sabia que o Losurdo tinha. Não, eu acho que eu me expressei mal. Não é que o fascismo não tem sobrevida no sentido de ele vai morrer. Enquanto houver capitalismo, o fenômeno fascista tá sempre lá, pronto pra ser chocado. A questão é, as figuras fascistas, elas vêm e vão porque, né, elas são figuras voláteis. E costumam ser jogadas na lata do lixo da história. Reinaldo sabe disso. Ele sabe muito bem disso. Então, o meu ponto é, o Bolsonaro pode sumir, ser renegado, ser esquecido, mas o fascismo brasileiro vai continuar. Com outra cara, com outra forma, mas ele vai continuar, porque ele sempre tá lá. No comunismo vai ter joguinho do Homem-Aranha e ele vai ser anti-armamentista. Deixa eu ver aqui. Satierf, como se organizar sem muito tempo? Pretende fazer mestrado? Obrigado pelos R$5. Por hora não, eu desisti do mestrado por conta do cenário que o Bolsonaro deixou as pesquisas. Eu não acho que com a minha projeção na internet, com o meu crescimento na internet, valha a pena eu abrir mão do tempo que eu dedico à internet pra fazer o mestrado agora. Então, num futuro próximo, não. Você tinha perguntado como se organizar sem muito tempo? Eu já falei um pouco sobre isso. Toda e qualquer organização séria sabe que trabalhadores diferentes têm demandas diferentes. E têm capacidades diferentes. Então, os militantes não são tratados todos da mesma forma. A melhor coisa que um militante pode oferecer é a sua disposição, tá? Então, se você pode disponibilizar dentro do seu limite 1 hora por dia, 1 hora por semana, já é uma disposição. E pensem comigo, se várias pessoas fizerem isso, os outros militantes também têm o seu tempo livre aumentado, ampliado. Se vocês querem uma dica de um livro que fala um pouco sobre isso, é o Partido com Paredes de Vidro, do Álvaro Cunhal, que é um livro que nós da Soberana usamos pra nos organizar, pra aprender sobre a organização também, né? Pra nos inspirar em como a gente melhorava a nossa organização. Um livro muito influente pra gente, e ele fala um pouco sobre como a disciplina de um é a liberdade do outro. Se várias pessoas tocarem várias pequenas tarefas, a gente consegue fazer com que todo mundo tenha mais tempo. Essa demanda de pressão por tempo fica menor, entende? Então, o que você pode oferecer é a sua disposição. Disposição de estar disponível para cada trabalhador é diferente. Óbvio que pessoas com filhos, mães solo, pessoas que fazem jornada dupla, pessoas que trabalham de madrugada têm disponibilidades diferentes. Partido com Paredes de Vidro, do Álvaro Cunhal, um comunista português muito importante. Minhas lives são sempre às 3 da tarde. Eu comecei a ler 1 hora sobre comunismo e revoluções todo dia. Isso é até bastante. Se você ler, tipo, 1 hora por semana, deu 5, 6 anos, fala, nossa, eu tô manjando da questão. Estudar Juche, eu dou 2 dicas. Uma é o CEPS, o site do CEPS, que é o Centro de Estudos da Política Songun, que lá tem uma bibliografia selecionada, e dá uma olhada em 2 editoras, a Nova Cultura e as Ciências Revolucionárias. Essas 2 editoras têm... Faz o L. Essas 2 editoras têm livros sobre a ideologia Juche em si. Testei vários horários, testei desde 9 da manhã até 9 da noite. As pessoas me assistem durante o expediente. As pessoas me assistem trampando. É onde dá pico, certo? Inclusive, tô trabalhando agora. As pessoas realmente me escutam. Eu já recebi mensagem de gente falando aqui. Uber, quando tá esperando corrida, fica me ouvindo. iFood, Rappi, quando tá indo entregar os bagulho, coloca no fone. As pessoas gostam de fazer no horário que elas estão ativas. Eu percebi que as pessoas... Isso é prática, tá? E fica a dica pra quem quiser criar conteúdo também político. Mas pra quem faz live política, eu percebi que de tarde é o expediente. O pico da internet, gente, principalmente no YouTube, o pico é 11 da manhã. Eu não sei se ainda é. Da última vez que eu olhei, o pico era 11 da manhã. Não é à toa que o Porta dos Fundos publica 11 da manhã. 11 da manhã é 1 hora antes do almoço. Que é onde a internet tem sabe, um pico de acessos.
E é anti-intuitivo, né? 11 da manhã começa o Luigi. O Luigi é safo dessas coisas, ele é inteligente. Na live do Cazé soltaram Fala Português. Não, mas eu não inventei isso, não. Eu não inventei, não. Esse meme é antigo. O que a gente tem é a nossa versão. O Django tinha como se precaver do golpe? Na minha opinião, não. O Django sozinho, não. Não. Mas a gente não é muito a favor de... Obrigado pelos R$5. A gente não é muito a favor de contrafactual, que é... E se o Django tivesse pegado em armas? E se... etc, etc. E se ele não tivesse decretado estado de sítio pra gerar aquele fuzuê todo, sabe? E se ele tivesse legalizado o IPs e BAD? E se ele tivesse depurado as Forças Armadas? E se ele tivesse identificado cedo que o parlamento estava sendo infiltrado? Não sei, não sei. A questão é, aconteceu assim. Aconteceu assim, sabe? Isso é contrafactual, né? E se não tivesse pandemia, eu ia ter aberto o canal? Não sei, provavelmente não. Não existia clima pra Revolução Socialista. Isso é espantalho da direita. Não tinha estrutura, não existia um movimento operário revolucionário organizado o suficiente no horizonte, não tinha. Isso é muito utilizado pela direita pra justificar o golpe. Sim, a direita gosta muito de conteúdo IC. O meu favorito do IC é um vídeo do Jovem de Negócios. Esse eu acho melhor, que é ele explicando inflação. Ele falando, e se tivesse uma mansão com um monte de gente dentro, e aí entra um ladrão e o ladrão deixa um saco de dinheiro. E aí dentro dessa casa fechada, esse saco de dinheiro é distribuído, e aí as pessoas começam a trocar os objetos dentro dessa casa por dinheiro que o ladrão deixou, mas aí o ladrão vai e deixa exatamente o dobro do dinheiro dentro da casa, e aí isso prova que a inflação é causada por emissão de moeda. Mano, essa situação é muito verossímil, né? É uma situação que, cara, eu consigo ver certinho ela acontecendo na realidade. Eu juro, o Humberto reagiu a esse vídeo. Eu não tô brincando, eu achei adequado, é pouco idealista, né? Eu achei que ele pegou leve no idealismo. Já aconteceu comigo. Eu não tô brincando, eu vi no vídeo do Humberto isso. E sabe o que eu acho mais engraçado, gente? O Marx, quando ele vai falar dos economistas liberais, ele fala que os economistas liberais gostam muito de Robinsonada. O que é Robinsonada? É a metáfora do Robinson Crusoe. Ah, você numa ilha deserta teria isso, isso e aquilo. E o Marx já tá zoando isso. No capítulo sobre fetichismo, se eu não me engano, ele fala sobre isso. Ele fala sobre como a galera da direita não consegue explicar nenhum conceito sem uma Robinsonada. E pra você ver como isso é uma coisa já, tipo, eles têm que explicar com exemplos abstratos. Tipo, você tá numa ilha deserta, aí você tem um facão e um coco. Isso explica a macroeconomia. Você fica, oxi, liberou a droga, o Xandão liberou a droga já, não tava nem sabendo. É ladrão que deixa dinheiro. E ele tá no vídeo, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas ele tá vestido de ladrão. Tipo, ele tá com aquela roupinha estereotipada de ladrão e ele deixa o dinheiro. Que é uma coisa, eu achei verossímil demais, cara. Pirata do Cogos, né? Ceteris paribus, para fenômenos complexos. O que é Ceteris paribus? Ladrão que... É o Robin Hood da inflação, eu gostei. O Robin Hood da inflação. Cuidado, que ele vai deixar dinheiro na sua sociedade e vai inflacionar, hein? Cuidado, hein? E aí, pra eu lembrar que vídeo do Humberto é... Não, nem deu tempo de eu ler sobre o Congo, não. Obrigado, Nicolas. Obrigado de verdade. Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, não, mas eu conheço esse livro porque, já falei isso algumas vezes, minha mãe é muito aficionada de ficção científica e a gente tem esse livro em casa. Tinha, né? Na casa dela tinha o livro. Ela tem uma coleção muito incrível do Philip K. Dick, tudo que tinha em português, assim. O Mansa Mussa da inflação. O que você acha da Era dos Extremos? Cara, eu li faz tempo. Eu li no primeiro ano da faculdade, então eu não era marxista ainda, eu não sei. Eu acho a linguagem... Não, o Philip K. Dick é ótimo. Eu acho que ele é um cuzão, se eu não me engano. Mas, assim, né? Quem não é? Mas ele é um excelente escritor de ficção científica. O que eu tava falando antes disso? Era dos Extremos. Eu acho a linguagem do Hobsbawm... É uma crítica superficial, mas eu acho a linguagem do Hobsbawm muito inacessível. Eu acho que o Hobsbawm ele faz pouco esforço pra ser compreendido, sabe? E ele foi canonizado por essa historiografia marxista ocidental, assim, que é um marxismo que nunca fala de organização. Então, eu tenho que ler de novo agora já formado. Já li a entrevista do... Cara, essa entrevista do Stalin com o H.G. Wells é engraçada. Eu até tenho ela... Eu tenho o livro que tem ela aqui. Porque... o H.G. Wells... Vocês me dão um tempo pra pegar isso? Porque eu quero ler uns trechos que eu acho ela engraçada. Acho que eu não entendi. Gui, tipo partido de Vrido, mais livros para um ambiente organizacional. Obrigado pelos R$3. Você quer mais livros sobre isso? O Lenin é incontornável. Procura coisa pra organização. Lenin e Mao são os clássicos. E o Cunhal são os 3 que eu uso muito como referência para organização. O que você acha do A Verdade? Obrigado pelos R$9. Eu acho que a UP faz com a Verdade fantástico, gente. Fantástico, de verdade, assim. Eu acho ter um órgão central, da maneira como a UP utiliza como ferramenta de agitação e propaganda, de militância, de contato com a classe trabalhadora, isso aí é marxismo-leninismo fino e, assim, de manual, sabe? Tava faltando a gente fazer isso.
A gente como comunistas, né? Anônimo, obrigado pelos R$3. Iugoslávia, tem literatura sobre... Deixa eu pensar se tem algum vídeo que eu já vi sobre a Iugoslávia. Poucos. Eu já vi poucos vídeos sobre a Iugoslávia. Scapegoat, obrigado pelos 6,69. Nice. Graças a você, virei comunista. Assisto seus vídeos sempre no trabalho. Muito obrigado. Qual a sua opinião sobre o trabalho home office de carteira assinada? Obrigado pelos R$3, Rúbia. Bom, eu acho que todo trabalhador deveria ter carteira assinada porque todo trabalhador deveria ter seguridade. E, obviamente, o home office agora está sendo questionado por conta dos novos modelos de produção, né? À distância, que foram muito generalizados durante a pandemia. Mas eu não entendi exatamente o que você quer saber do que eu acho. A respeito de carteira assinada, eu acredito que o trabalhador deve lutar para ter a sua seguridade garantida. Eu acredito que a burguesia não vai conceder nada se não seja de forma forçada. A carteira assinada é disputa da luta de classes. O que não quer dizer que dentro desse modelo de carteira assinada não haja inúmeras concessões para a burguesia. A CLT foi sendo enfraquecida com o tempo. Mas, novamente, de forma alguma, eu acredito em modelos de trabalho precarizados, terceirizados, pejotizados, difusos, autônomos. Eu acho isso um perigo enorme, sabe? Exato, o problema foi a reforma trabalhista. A gente tem que lutar para reformar, para reforçar uma consolidação das leis do trabalho no sentido de um trabalho garantido e seguro. E teve aquele vídeo daquela mulher lá do Shark Tank, não sei o nome dela, falando sobre... você tá em casa e aí você levanta, você tá usando o tempo da empresa pro seu tempo. Enfim, é interessante quando a burguesia se sente confortável pra falar o que ela pensa de verdade, né? Eu faço os dois tipos. Por que você preferiu fazer esse estilo de live no lugar de ler notícias? Eu faço as duas coisas. Quarta-feira eu fiz de notícia, hoje eu tô fazendo assim. Te sigo uns 3 meses, gabaritei seu conteúdo, muito obrigado, vida longa. Fabi Caruso, obrigado pelos 1977. Obrigado pelos 19,77. Muito obrigado, de coração. Helena Dullivan, por que a direita cria espantalhos e depois bate como hipocrisia? Obrigado pelos R$5. Porque é uma tática que funciona. Isso de criar o espantalho e bater no seu espantalho funciona pra caramba. A questão é, eu já falei sobre isso antes, a direita, por estar defendendo o status quo, e isso é uma coisa que o Humberto me ensinou, o que faz com que a direita tenha coesão é que todos defendem o sistema vigente, seja ele extremado, seja a manutenção dele como está. Isso dá unidade de ação, digamos assim, uma unidade de ação difusa, mas uma unidade de ação para a direita. A defesa do modelo atual, vigente, modelo capitalista. E quando você defende o modelo vigente, quando você está ao lado da classe dominante, você tem carta branca para mentir, para ser desonesto. Nós, da esquerda, precisamos construir um movimento de massa e nós sermos desonestos é algo, não é nem imoral, é ineficiente. Nós precisamos conquistar a confiança da classe trabalhadora. Nós comunistas, né? Todos os comunistas têm que conquistar a confiança da classe trabalhadora por meio do convencimento. E esse convencimento tem que ser genuíno e honesto. Se ele for desonesto, ele tem vida curta. Então a gente não pode usar essas falácias retóricas, ficar criando espantalhos, porque a gente não tem o direito de ser desonesto. Não por uma questão moral, mas por uma questão prática. Lelutia, obrigado pelos R$10. Uma forcinha singela. É mais que singela, R$10 é bastante generoso. Liberal seletista. Acha que Israel está forçando outra lawfare no Brasil? Acho. Obrigado pelos R$10. Eu não quero comentar isso hoje. Eu vou tentar comentar isso quarta pra eu ler mais sobre. Mas eu, só pra responder a sua pergunta, acho sim. Eu acho que isso que tá acontecendo, vocês sabem do que, né? Do terrorismo e tal. Acho isso sim. Ariel Telo, sou advogado trabalhista e gostaria de poder contribuir com o debate. Obrigado pelos R$17. O debate do 6 por 1. Cola lá na aba de direito da Soberana e posta o que você tá pensando sobre. Lawfare é a mistura das palavras law com warfare, que é uma guerra das leis. Uma guerra jurídica. Eu acho sim que Israel tá tentando criar um argumento pra fazer uma lawfare contra o Brasil. Acho. Mas eu quero sustentar melhor isso porque eu preciso estudar mais a fundo, porque isso ainda tá acontecendo. Eu vi notícias sobre isso hoje. Fala português, exatamente. Uma coisa que a gente tem que a direita nunca vai ter é a razão. Nunca se esqueçam disso, tá? A gente tá do lado certo. A gente tá do lado certo e a gente está com a razão. E isso a direita nunca vai ter. Ela pode ter muitas coisas. Pode ter dinheiro, pode ter status quo, pode ter organização, pode ter tudo. Mas não tem a razão. Os vídeos vão sair quando eu terminar. Eu não gosto de colocar prazo, porque conforme eu vou pesquisando, eu descubro problemas novos. Conforme eu descubro problemas novos, eu tenho que resolvê-los. Então, às vezes eu coloco uma data e eu tenho que ficar remarcando pra melhorar o conteúdo, né? Eu ia pegar a entrevista do H. Wells com o Stalin. Deixa eu só pegar rapidinho o livro. Já volto, porque tem umas coisas engraçadas nesse livro. Obras escolhidas do Stalin, livrão. Tem a entrevista aqui, deixa eu pegar. Aqui, ó. Marxismo versus liberalismo. Uma entrevista com H.G. Wells. Olha o jeito que começa já é curioso. H.G. Wells. É 23 de julho de 34, essa entrevista. Estou muito grato ao senhor Stalin, por concordar em me receber. Estive recentemente nos Estados Unidos. Tive uma longa conversa com o presidente Roosevelt e tentei averiguar quais eram as suas ideias principais. Agora eu vim perguntar o que você está fazendo para mudar o mundo. Aí a resposta do Stalin: não muito. Ele só responde isso: não muito.
Aí o Wells, eu vagueio pelo mundo como um homem comum. E como um homem comum, observo o que está acontecendo ao meu redor. Aí o Stalin, homens públicos importantes como você não são homens comuns. Claro, só a história pode mostrar o quão importante esse ou aquele homem público foi. Em todo caso, você não vê o mundo como um homem comum. O Stalin é uma pessoa bastante simpática nesses elementos, mas tem umas perguntas muito engraçadas que o H.G. Wells faz que dá pra ver claramente que o Stalin fica meio irritado, assim. O Wells, ele tinha entrevistado o Roosevelt, né, no contexto do New Deal. E aí, olha a pergunta que ele faz. E isso é de 1934, gente, só pra vocês verem como os temas são meio a mesma coisa sempre. O Wells, ele fala umas outras coisas aqui. Eu gostaria de enfatizar que se um país como um todo adotar o princípio da economia planejada, se o governo gradualmente, passo a passo, começar a aplicar consistentemente esse princípio, a oligarquia financeira será finalmente abolida e o socialismo, no significado anglo-saxão da palavra, acontecerá. Você entende o que ele tá querendo dizer aqui? O Wells tá falando de atingir o socialismo sem luta de classes. O Wells tá falando de atingir o socialismo através de uma política econômica e não de uma política social, política, uma tomada do Estado por parte da classe trabalhadora. Olha o que ele fala em seguida. O efeito da New Deal de Roosevelt é mais poderoso e, em minha opinião, são ideias socialistas. Parece-me que, em vez de enfatizar o antagonismo entre os dois mundos, devemos, nas atuais circunstâncias, nos esforçar para estabelecer uma língua comum para todas as forças construtivas. O Wells está falando assim, não precisa de uma revolução, basta fazer o que o Roosevelt está fazendo nos Estados Unidos, que a gente, aos poucos, vai abolir a oligarquia financeira. Exato, muito bem colocado. O Chile tem algo a ensinar sobre isso. O Chile tem algo a ensinar sobre isso, que políticas econômicas sem abordar a luta de classes resultam num fracasso. E olha assim, os Estados Unidos se aproximou do socialismo por conta do New Deal, gente? Exato, meu ponto é esse, os argumentos nunca mudam. É basicamente, é uma forma de socialismo utópico, mas é uma forma de idealismo, sobretudo. É uma forma de idealismo. Aí, eu não lembro do que... O Stalin faz uma resposta super longa aqui, vamos ver o que ele fala. Ao falar da impossibilidade de realizar os princípios da economia planejada preservando a base econômica do capitalismo, não desejo minimamente menosprezar as notáveis qualidades pessoais de Roosevelt. Isso é uma coisa que eu percebo nesse texto. O Stalin respeitava muito Roosevelt. Isso é uma coisa que aparece aqui. E eu não acho que ele estava sendo falso. Sua iniciativa... coragem e determinação. Sem dúvida, Roosevelt se destaca como uma das figuras mais fortes entre todos os capitães do mundo capitalista contemporâneo. Por isso, gostaria mais uma vez de sublinhar que a minha convicção de que a economia planificada é impossível nas condições do capitalismo não significa que eu tenha dúvidas sobre as capacidades pessoais, o talento e a coragem de Roosevelt. Mas se as circunstâncias forem desfavoráveis, o capitão mais talentoso não pode atingir o goal que você mencionou. O goal tá um problema de tradução aqui, tá? Não pode atingir o objetivo. É que a palavra goal em inglês é goal e objetivo. Então, não pode atingir o objetivo que você mencionou. Teoricamente, é claro, a possibilidade de marchar gradualmente, passo a passo, nas condições do capitalismo, em direção ao objetivo que você chama de socialismo no significado anglo-saxão da palavra, não está excluída. Mas veja que ele salienta no sentido anglo-saxão da palavra. Mas o que será esse socialismo, entre aspas? Na melhor das hipóteses, freando até certo ponto o mais desenfreado dos representantes individuais do lucro. Algum aumento na aplicação do princípio de regulação na economia nacional. Está tudo muito bem, mas assim que Roosevelt ou qualquer outro capitão do mundo burguês contemporâneo começar a empreender algo sério contra a fundação do capitalismo, ele inevitavelmente sofrerá uma derrota total. 1934, Stalin prevendo o que ia acontecer no Chile. Aí vocês entendem por que a política soviética era tão avançada, gente? Vocês entendem? Que eles estavam com a cabeça nesse lugar já nessa época? Os bancos, as indústrias, as grandes empresas, as grandes fazendas não estão nas mãos de Roosevelt. Todos esses são propriedade privada. As ferrovias, a frota mercantil, tudo isso pertence a proprietários. E, finalmente, o exército de trabalhadores qualificados, os engenheiros técnicos, esses também não estão sob o comando de Roosevelt. Estão sob o comando de proprietários privados. Todos eles trabalham para proprietários privados. Não devemos esquecer as funções do Estado no mundo burguês. O Estado é uma instituição que organiza a defesa do país. Organiza a manutenção da ordem, entre aspas, é um aparelho de cobrança de impostos. O Estado capitalista não lida muito com a economia no sentido estrito da palavra. Esse último não está nas mãos do Estado. Ao contrário, o Estado está nas mãos da economia capitalista. É interessante isso que o Stalin fala. Não é o Estado que cuida da economia capitalista. É a economia capitalista que cuida do Estado. A economia não está na mão do Estado. O Estado está na mão da economia. É por isso que temo que, apesar de todas as energias e habilidades de Roosevelt... Roosevelt não atingirá a meta que você mencionou. Se de fato for essa a meta, não era. Talvez no decorrer de várias gerações seja possível nos aproximar um pouco dessa meta. Mas eu pessoalmente acho que isso não é possível. Olha que curioso, gente. De todas as participações que eu já fiz sendo questionado por pessoas que não são do nosso campo, eu queria ter essa finesse do Stalin pra responder, viu? Eu queria ter essa finesse pra responder. Que resposta qualificada, viu? Socialismo não é quando muito Estado, não.
Não é que ele pagava pau, ele respeitava o Roosevelt como homem de Estado. O Stalin respeitava o Roosevelt como um estadista. Ele fala, é um dos homens mais fortes do mundo capitalista. Enfim, esse texto é super interessante e tá aqui. É curtinho e é interessante o Stalin ser questionado. E, assim, sinceramente, o Stalin vai ficando progressivamente mais cansado no final da entrevista. Respeitar não é concordar, exatamente. Sim, Conservapedia. Eu posso trazer pro Pororoca Conservapedia. Conservapedia é um delírio, cara. A entrevista do H.G. Wells com o Stalin tá como socialismo versus liberalismo, mas eu não sei se esse é o nome original. Eu respeito o seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Não é o Estado que dita a manutenção do capitalismo e da propriedade privada? Não, o Estado é instrumentalizado pela propriedade privada para garantir a si próprio. Quem controla o aparato estatal é a burguesia. O Estado não se sustenta em si só. Ele não é um fim em si mesmo. Quem tem essa retórica é a direita. A direita diz que a classe do funcionalismo público é uma classe separada das demais e que é essa classe que governa a sociedade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Estado é sempre um aparato de organização de violência específica de classes. ProLewiki eu nunca vi. Existe ProLewiki? A minha ProLewiki é o Marxists.org, né? Ah, a entrevista tá ali no site do Marxists. Falando nisso, né? Será que o Stalin iria pra um podcast? O Lenin seria TikToker, segundo o João. O Camarão tá prestando atenção no que eu tô falando, né? Leia Stalin, Camarãozinho. Camarada Crustáceo. Camarada Camarão é uma rede de restaurante? Se não é, deveria ser. Aí, ó, outra versão aí, entrevista do Stalin com H.G. Wells. O Stalin escreve muito bem, tá, gente? É sério mesmo, assim. A leitura do Stalin é sempre muito, muito fácil. Ele é muito criticado por rebaixar o marxismo, mas o Stalin fazia um esforço imenso pra ser acessível. O Trotsky seria twitteiro, concordo com você. O H.G. Wells do Guerra dos Mundos, ele mesmo. Não é que ele é liberal, ele é estadunidense. Ele é, aparentemente, pelo que a gente vê na entrevista, ele é esquerdunidense. Deixa eu ver, isso eu quero ver, eu fiquei curioso. O Conservapedia sobre o Partido Democrata. Olha só, o Partido Democrata é uma organização de esquerda fascista totalitária. E um dos maiores partidos políticos dos Estados Unidos. Organização de esquerda fascista totalitária. O Partido Democrata intenta ilegalizar e destruir qualquer oposição política, utilizando o reforço da lei e a coleção de impostos para intimidar os seus oponentes. A escravidão, a segregação e o controle das minorias são seus princípios fundadores. Eu acho que isso aqui promete. Eu acho que isso aqui tá, como diz o Luigi, tá dentro do tom, né? Eu achei dentro do tom. Gimo pasteurizado. Fascista de esquerda. Fascista de esquerda totalitária. Esse texto é cogiano. Exatamente, é cogiano. Esse texto foi a fonte do debate entre o Cogos e o Nando Moura. O Camarão tá em loop? Olha, eu acho que o Camarão não tem muitas ações programadas no DNAzinho dele. Então, não dá muito pra saber, né? É um fascista comunista gay que se diz de esquerda radical. Monarquista, marxista, libertário. Anarco-sindicalista. O Poço... eu acho um filme meio de crítica social fuderosa, assim. Sabe, crítica social muito foda? Muito foda a crítica social. Eu não sou muito fã desses filmes que é tipo, nossa, isso diz muito sobre a natureza humana, sabe? Acho meio... Tem tanto na sociedade concreta pra gente criticar, não acho que precisa muito de metáfora. Também não sou muito fã desses filmes que fazem analogias, sabe? Do tipo, as raças no Senhor dos Anéis são analogia pras raças na vida real. Pô, se for falar disso, faz um filme sobre as raças na vida real, que tal? Não precisa de analogia? Já viram aquele filme crinjão que existem orcs e os orcs são tratados com segregação, assim? Tipo, numa analogia muito crítica, foda, muito foda. É o Pikachu no pescoço, é. Isso, exatamente, o Bright. Meu ponto era esse filme. É muito... tipo, nossa, muito profundo. O Bright é péssimo, cara. O Bright é de doer, assim, Tô esperando carregar os picos. Vovó do Pix, obrigado pelos R$10. Olá, Ianzinho, gosto muito dos seus vídeos. Deus te abençoe, tá? Obrigado, vovó do Pix. Professora de Química, obrigado pelo 1917. Professores e professoras precarizados do mundo univos, com toda certeza. Isso, a camarada pedagolítica que tá aí no chat aborda isso nos vídeos dela. Inclusive, se vocês não a seguem, façam um favor pra si próprios e a sigam no Instagram e no TikTok, porque se vocês querem ver conteúdo sobre educação com muita qualificação, camarada pedagolítica é a melhor que tem. Profana, obrigado pelos 999. E pensar que eu assistia Jovem de Negócios, obrigado, camaradas. O jovem... Cara, é foda porque o Jovem de Negócios, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo no que diz respeito à comunicação audiovisual. Mas tem essas pérolas do tipo do ladrão que dá dinheiro, sabe? Rúbia, home office, pago luz, água, internet, PC e não ganho mais por isso. Obrigado pelos R$3. Sabe isso? Sabe uma coisa que eu tava conversando com o Humberto, inclusive? O modelo de trabalho contemporâneo, principalmente o mais precarizado, é interessante porque se transfere parte do capital constante pro ônus do empregado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa se torna, por exemplo, entregador de iFood, quem tem que arcar, por exemplo, com a moto, com a gasolina, com a mochila, com isso tudo, é o próprio empregado, é o próprio trabalhador.
Então, o capital, a composição orgânica do capital é transferida para o ônus do trabalhador. É uma distribuição de mais-valia diferente, né? Claro que no total a composição orgânica continua a mesma, mas é uma forma diferente de transferir os riscos para o trabalhador. E aí com o home office, você falou uma coisa que eu não tinha pensado, no home office é a mesma coisa. Por exemplo, eu trabalhando com a Twitch, não é a Twitch que me dá as ferramentas do trabalho. Na composição orgânica do meu trabalho, o capital constante fica sob minha responsabilidade. Ou seja, parte do risco do prejuízo fica transferido pro próprio bolso do trabalhador, sabe? Robin Hood, é o Robin Hood da inflação. Fabrício Andrieta, obrigado pelos 5 reais. Sabe algo sobre assédio e perseguição de militante na UP? Eu não sou da UP. Não posso falar pelos outros. Franco, obrigado pelos 4,20. Todo comunista é socialista, mas nem todo socialista é comunista? Sim. Grosso modo, sim. Claro, esse vocabulário ele é móvel. Mas, de fato, todo comunista, toda pessoa que se reivindica comunista é socialista. Mas a palavra socialismo, para quem se diz comunista, é algo muito específico. Para nós, socialismo é uma etapa transicional entre o capitalismo e o comunismo, que tem como pressuposto a ditadura do proletariado. Se não tiver isso, não é socialismo. Agora, o socialismo é uma palavra que foi disputada há muito tempo. Foi disputada desde o século XIX entre anarquistas, foi disputada entre os social-democratas, foi disputada no século XX inteiro, continua sendo disputada por quadros de esquerda. Que significa uma miríade de coisas. Por exemplo, quando o Bernie Sanders fala em socialismo, ele está falando sobre justiça social. Quando o Lula falava em socialismo, ele estava falando em justiça social. Nós não estamos falando de justiça social, a gente está falando de controle dos meios de produção. Certo? E quem denominou essa linha esse vocabulário, comunismo, socialismo, o socialismo ser a etapa transicional, foi basicamente os bolcheviques. Isso vem depois da Revolução Russa. O vocabulário antes era diferente. O importante é entender os conceitos e não se apegar tanto às palavras. Porque essas palavras no futuro podem se transformar, mas os conceitos vão continuar sendo os mesmos. Jujubix, obrigado pelos 5 reais. O que falar pra alguém que achava que o comunismo é inaplicável? Depende do argumento da pessoa. Por que a pessoa diz que é inaplicável? Porque só dizer que é inaplicável. Utópico, por quê? Por que é utópico? O que tem na concepção do comunismo que é inaplicável, que é utópico? Tem que vir um argumento junto. Só dizer que é, aí não dá pra gente contrapor, né? Isso se você tá se dando o trabalho de explicar pra pessoa. Se ela vier de má fé, manda tomar no cu. Que aí você vai perder tempo. Sim, o termo socialista era muito identificado. Ih, essa história é longa. Por que o Marx e o Engels escolhem comunista pra Liga dos Comunistas e pro Manifesto Comunista? Justamente pra se diferenciar do que o socialismo era na França nessa época, que era a ideia de socialismo utópico. Então eles queriam se diferenciar dos socialistas utópicos. Depois da Segunda Internacional, o sinônimo de marxista vira social-democrata. E aí os partidos marxistas eram partidos social-democratas, inclusive o russo. Enfim, a história vai se transformando. Os anarquistas sempre clamaram o nome socialismo pro projeto de nação deles, nação não, né? Pro projeto de sociedade deles, perdão. Liga dos Comunistas parece nome de atlética, era a Liga dos Justos antes. Quando o Marx e o Engels entram na Liga, ela chama Liga dos Justos. E o lema deles era todos os homens são irmãos. Aí o Marx e o Engels falam, eu não sou irmão de burguês. A gente não é irmão de burguês porra nenhuma. Os burgueses não são nossos irmãos. Aí eles trocam pra trabalhadores de todos os países univos. Quando a gente começa a ler, a gente vai ler Rosa Luxemburgo, a gente vai ler as coisas dessa época, ver social-democrata, a gente fica super confuso, né? A Kollontai, a gente vai ler, ela fala social-democrata o tempo todo. Disse Engels, um traidor de classe, né? Burguês traidor de classe. Advogava abertamente contra a própria causa. Como que o Marx e o Engels já chegaram na Liga dos Justos sentando na janelinha, eles já eram figuras intelectualmente reconhecidas e eles foram convidados pra Liga dos Justos, mas eles só aceitaram mediante a possibilidade de propor algo pra linha. Então eles falaram, tá, a gente entra na Liga, que era uma liga de artesãos alemães na França. Eles falaram, a gente entra na Liga, mas a gente só entra se a gente puder mudar a linha. Aí eles aceitam, eles escrevem o Manifesto Comunista como um programa da Liga dos Justos, né? Então foi uma condição pra eles aceitarem entrar na Liga. Já viu Andor? Não gosto de Star Wars. O primeiro nome da Liga dos Justos era a Liga dos Proscritos. Depois eles trocam pra Liga dos Justos, depois eles trocam pra Liga dos Comunistas por orientação do Marx e do Engels, né? Já assistiu 3%? Obrigado pelos 3 reais. Achei horroroso. Com todo respeito, obrigado pelos 3 reais moods. Achei horroroso por uma razão que eu já debati com o Felipe Leão. Eu acredito de verdade que se o cinema brasileiro tentar disputar em pé de igualdade com o cinema do norte global, a gente vai sempre perder. E o 3% não faz nada além disso. Eles tentam pegar um tema, uma estética, um argumento e um formato que é produzido em larga escala em Hollywood. É produzido em larga escala nos Estados Unidos. E nós não temos nem experiência, nem mão de obra qualificada, nem técnica, nem orçamento para fazer essas coisas. Enquanto a gente tentar imitar a linguagem estadunidense, a gente sempre vai sair por baixo. O Brasil tem na sua arte o trunfo na originalidade. É a Dolly da ficção científica, exatamente.
O cinema brasileiro, assim como toda a arte brasileira, tem o seu triunfo na originalidade. Enquanto nós... E isso não é uma coisa nova, tá, gente? Desde as chanchadas da década de 30 e 40 se fala disso. Todas as vezes que as chanchadas tentavam imitar o formato do cinema estadunidense de musical, a gente saía por baixo. As chanchadas eram toscas. Muitas chanchadas eram toscas. As que sobreviveram ao tempo são as que eram menos toscas. E aí, quando que o cinema brasileiro conseguiu triunfar? Na sua originalidade. No cinema autoral da década de 50. Que aí sim ele começou a ser reconhecido como um cinema genuíno. Daí pra frente a gente tem um cinema autoral muito robusto. Muito mesmo. Um dos filmes que funda o cinema autoral brasileiro é Rio 40 Graus. Que é um recorte brilhante sobre a sociedade carioca, fantástico, sabe? Um dos meus filmes favoritos. Você acredita que a revolução virá pelo processo de guerra? Hoje não. Hoje, depois de muita pergunta, eu posso estar cansado, vai que eu tô distraído. Hoje não. Boa tentativa, mas hoje não. Linha do tempo da União Soviética? Não sei. Um completo assim, eu conheço alguns em inglês, mas são livros muito longos, assim, achar resumos sobre uma experiência tão longa, complicado. Hoje não, Mossad, exatamente, hoje não. O Mossad tá esperto, aqui no Brasil tá como? Já tá identificando o terrorista do Hezbollah, né? Imagina se eles estão na minha cola. O que é hoje não? Vou mostrar. Chega gente nova e não sabe os memes. Tu fala pra você mesmo, hoje não. Hoje eu vou resistir. Aí tu segura, tu respira, tu tranca aqui, ó. Gura! A Comuna de Paris pode ser considerada a primeira experiência socialista? Primeira tentativa, sim, mas ela não conseguiu se consolidar, né? Mas sim, ela era muito utilizada, inclusive. É interessante você perguntar isso, porque hoje, quando a gente vai falar do socialismo, a gente usa as experiências pregressas, né? Olha como é em Cuba, olha como é na Coreia, olha como é na União Soviética, etc. Quando você vai ler os textos dos soviéticos, né, dos russos, antes da Revolução, eles citam a Comuna de Paris. Então, se você vai ler, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, gente. No Estado e a Revolução, o Lenin fala bastante sobre a Comuna, não é? Porque era a experiência que eles tinham pra se espelhar. Ah, tem esse... Muito obrigado. Paz, Pão e Terra, História do País dos Sovietes, do Fragoso, é um livro que tem esse resumo que você quer. Desculpa, eu não lembrei desse livro. O Marx tem um livro sobre que é a Guerra Civil na França. Mas eu só não lembrava se era nesse livro do Lenin. No Estado da Revolução, ele fala bastante sobre a Comuna, porque era o que eles tinham como exemplo. De ver o que deu certo e o que deu errado, né? Memes de História Pública Classics... Nossa, acho que nem tem mais o exclamação moto. Gente, há muito tempo atrás eu fiz um react daquele... Eu nem faço mais react, né? Mas há muito tempo atrás eu fiz um que era daquele vídeo... Perdão, daquela série do Spotniks. Que era, botamos o X e Y pra falar... Olha, ainda tá aí o exclamação moto. Era, botamos um incel pra falar com uma psicóloga. Era isso? Era um incel pra falar com uma feminista, ou incel pra falar com uma... Era um incel pra falar com uma feminista, eu acho. Que hoje é o cara que tá direto no Redcast, que é o Silo Green. É o incel Silo Green, vocês estão ligados? Se vocês assistem o Luigi, vocês sabem quem é. Que depois a gente até mostrou que o Spotniks era um veículo de extrema-direita, que tava tentando esconder isso. Mas é o Silo Green, e aí ele fala assim, se você for na periferia, a maior parte das meninas namora ladrão de moto. Aí a gente ficou, caralho, haja moto. Haja moto pra roubar, velho. Eu, quando quero sair com uma menina, eu chego de moto. Ela pergunta, é sua? Eu falo, não. Aí ela sobe na garupa e vai comigo pra casa. Esse foi um dos primeiros memes do canal, o ladrão de moto. E do 18 de Brumário, eu li 18 de Brumário na faculdade, cara. Eu li em 2017, eu não vou lembrar do que o Marcos tá falando nessa hora. Pô, a volta do Soweto é grande vitória pra classe trabalhadora, velho. Nunca li os textos do Marcos sobre os Estados Unidos, nunca. Não tenho, eu não manjo muito do Tito, eu não conheço alguém que tenha feito uma série sobre a Iugoslávia como um todo. Deve ter, mas eu não conheço. Quem fala bastante da Iugoslávia é o Rodrigo Yanhes, mas eu não sei se ele tem vídeo sobre. Eu tenho nos meus áudios... Deixa eu ver se tem áudios antigos aqui. Ó, esse é um meme antigo. Quem lembra desse meme? Vocês lembram? Esse aqui foi um dos primeiros... Foi um dos primeiros áudios que eu coloquei no canal. Era até antes, você escrevia exclamação Tony Hawk no chat. Isso aqui é quando a galera dava uma manobra argumentativa que saía até especial do Tony Hawk. O Vitor, eu sei que ele lembra de tudo. Antes os áudios eram exclamação e aí o áudio saía. Só que eu comecei a ter muito público e a galera spamava áudio e eu não conseguia mais falar, né? Deixa eu ver aqui os outros mais antigos. Ator pornô. Tem muitos aqui da época da CPI da Covid, ó. Tem um grau aí de prisma na coisa. Eu chamava o quadro de... Meu irmão na moral. De meu irmão na moral. Mas eu gostei que você lembrou do exclamação moto. Fascismo e a ditadura militar, com as duas coisas juntas, não. Sobre fascismo e ditadura militar, sim. A do Djavan é mais recente, né? Esse aqui, né? Lá os dois tá aqui, tá na minha parede. Lá os dois. Zubu Mafu. Do Luiz, esse é muito bom. Luiz, fuck-se, ministro! Luiz, fuck you! Luiz, foda-se! Recentemente, a gente tava rindo de um meme do Djavan,
Porque o Djavan foi tocar na Catalunha. E aí o pôster era Últimes Entrades. E aí a direita tava puta porque achou que era gênero neutro e é tipo catalão, sabe? O catalão se escreve assim. Últimes Entrades. Luiz foda-se. Ministro Fachin, vocês sabem, né? Ministro Fachin, marxista-leninista. Ministro Fachin, vocês estão ligados. Tem outro áudio dele falando trotskista-leninista. Nem existe essa porra. Trotskista-leninista, né? Ministro Fachin é marxista-leninista. Eu não queria ofender ninguém com a crítica ao 3%, mas isso... E eu não tô nem tirando da minha bunda isso. Isso é essa coisa do cinema brasileiro não conseguir competir com a audiência em pé de igualdade. Claro que não é neutro isso, né? Copiando modelos do Norte Global, eu tirei de um livro que eu li na época da faculdade de cinema. Marxista-leninista. Meu pobre pau é um bom... Isso aí é exclamação entrismo, né? Exclamação entrismo tem o meu pobre pau. Obrigado pelo 1313. Meu pobre pau é a carta do Trotsky com tesão que ele mandou pra esposa dele quando ele tava no México, né? Eu fiz faculdade... A minha primeira faculdade foi cinema, depois eu saí. É muito louco. Com 3 anos de canal, a gente tá em... Nossa, foi aniversário do canal, eu nem falei nada, velho. Mês passado foi aniversário do canal, falei nada. Mas deu 3 anos de canal já. E é muito louco ver gente comigo desde o começo, assim. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz? Trabalhar na arte depende do setor da arte. Tem um documentário que mostra mais ou menos como que é o regime de trabalho sobre a Coreia, que é os artistas são funcionários públicos. Mostra um pintor lá que é funcionário público. O trampo dele é pintar. Aí ele pinta cenas da vida da classe trabalhadora. Então ele entra em fábrica, vai em fazenda, fica observando as pessoas e pintando. Esse é o trabalho dele. Mas como é outras áreas da arte, não sei. Agora, eu posso dizer uma coisa pra você. Se você for artista, eu tenho certeza absoluta que você não tá satisfeito com o prestígio do seu trabalho no capitalismo. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Ah, mas no socialismo como vai ser? No capitalismo não é bom. Ser artista no capitalismo, não importa onde é muito ruim, é muito difícil. É nadar contra a maré, é um trabalho extremamente indigno. E aí tem que ver a data da carta. Quando foi a primeira live, você tem ela salva? Tenho. A primeira live foi dia 1º de outubro de 2020. Não era eu, era o meu amigo que fazia a live, a gente tinha um canal compartilhado. E era ele assistindo ao vivo o debate para a Prefeitura de São Paulo. Que tinha o Boulos, o Mamãe Falei, o Gilmar Tato e o Celso Russomano. Que aí o Mamãe Falei olha e fala: enquanto todo mundo aqui tá debatendo, tem gente no centro de São Paulo fazendo cocô no chão. Que é nesse dia que a gente descobriu que o Mamãe Falei tem coprofilia, né? Forte fala do Mamãe Falei, exatamente. O Mamãe Falou, né? A campanha do Boulos foi muito bem montada aqui em São Paulo, sim. Foi uma boa campanha. O Vitucho falando do cara perguntando pro tatuador dele: o que você faz da vida, né? O cara tatuando o maluco: o que você faz da vida? Não. Mamãe Falei não é das ucranianas pobres. Eram eslovacas. Muito importante saber a diferença, tá? Eram eslovacas, tá? Toda vez que você falar disso, ele vai te corrigir. Que é muito importante você saber que eram eslovacas. Não pesquisem coprofilia no Google, pelo amor de Deus. E pra comuna eu vou ter que estudar. Mas, novamente, eu tô tentando pegar temas que são mais próximos, né? A comuna é tão... Negócio que aconteceu há 160 anos atrás. 150 anos atrás. Você quer ser artista e ficar bem no Brasil? Luísa Sonza, Ana Castela. Aí sim, né? Mas, enfim. O nome do documentário é que é um trecho que mostra esse pintor trabalhando. Meus Irmãos e Irmãs do Norte é o nome do documentário. Que tem um trecho que a documentarista vai visitar esse pintor. E aí ele fala: eu trabalho pro governo, eu venho pra cá, fico no estúdio trabalhando, depois vou pra casa. É meio a mesma coisa, assim. Aí acho que ela chega a perguntar: você é orientado no que pintar? Ele fala: não, eu pinto o que eu acho bonito. Ele fala: eu pinto o que eu acho bonito. Agora, deve ter muita arte encomendada pra propaganda? Com certeza. Como são os cartazistas? Não sei. Os escultores? Não faço a menor ideia. Já estudou sobre as ligas camponesas? Não a fundo. Conheci as ligas camponesas por conta do documentário do Coutinho, há muito tempo atrás, mas nunca corri atrás de ler sobre. Inclusive é importante pra entender a ditadura, né? Não pesquise. Se vocês conhecem o Gustavo Sketch, vocês já sabem do que eu tô falando. Me formei na USP. Você gosta da Inês Varda? Eu conheço pouco o trampo dela. Sobre 35? Eu preciso fazer uma análise mais assim da... Ainda me falta fazer vídeos sobre o movimento comunista no Brasil, a primeira onda do movimento, da década de 20 até a década de 40, né? Me falta um pouco ter isso no canal. Mas, novamente, foi um atropelo, né, gente? Eu achei que eu tinha que falar da Venezuela, eu achei importante, porque é um ponto muito forte pra direita. Eu achei que eu tinha que falar do Haiti, era importante também. Achei que eu tinha que falar da Palestina, não tinha nem dúvida. E agora eu vou falar do Congo. Vocês me convenceram, eu vou falar do Congo. Economia marxista é com o Humberto, não é comigo, não. Como é que pega a mulher na Coreia se lá não faz sentido roubar moto? Pois é, cara. Aí tu vai ter que perguntar pro Silo Green. O Silo Green deve ter a saída pra isso, como é que é pegar a mulher na Coreia. E sobre a Prefeitura de São Paulo, não sei nada ainda. Filminho pra assistir? Eu separei um filme pra assistir. Eu baixei
Baixei não, eu comprei licitamente. Baixar é uma gíria pra comprar licitamente, tá? Um filme que eu queria há muito tempo ver, que é o Angel's Egg. Eu nunca li Os Subterrâneos da Liberdade, eu tenho separado aqui. Queria muito ler esse livro. Tem também aquele livro Mundo da Paz, né? Esse é outro livro que eu queria ler também. Não, eu preciso priorizar isso. Nas minhas férias eu vou pegar pra ler. Aliás, gente, dia 15 eu vou tirar férias, mas eu vou continuar publicando, tá? Vou fazer material extra. Angel's Egg é um anime de 86, que é um anime super abstrato, assim. É esse mesmo, do Oshitaka Mano, esse mesmo. Mas eu gosto desses animes mais abstratos, assim. África Como Você Nunca Viu. Sim, eu sigo ele no TikTok. Eu acho ele muito legal. Ah, eu posso entrevistar ele, né? Não tinha pensado nisso, eu não sabia que o nome dele era Ismael. Super vou convidar ele pra uma entrevista. Mas eu acho ele muito bom. Inclusive, sigam ele. Eu assisto sempre os vídeos dele quando aparece no meu feed. Social fascismo, isso aí é argumento maoísta. Ignora. Isso aí saiu da boca direta de um maoísta. Vou falar com ele, não tinha pensado nisso. Já li o Maus, mas eu li quando eu tava na escola. Uma coisa que marcou muito do Maus pra mim foi que... O livro ele tem uma tese, né? Que é... Pessoas traumatizadas não necessariamente são boas pessoas. Pessoas traumatizadas são só pessoas traumatizadas. E isso é muito interessante porque quando a gente vê tudo o que tá acontecendo agora na Palestina, muitas pessoas se questionam como as mesmas pessoas que foram vítimas do Holocausto conseguem perpetrar um regime tão opressor de apartheid, né? Novamente, pessoas traumatizadas não necessariamente são pessoas boas. Pessoas traumatizadas são só traumatizadas. Isso é uma coisa que eu tirei desse livro, porque eu gosto de como o livro não romantiza a figura do pai do cara. Nossa, filme dos... Não, nem sei do que você tá falando. Ah, você tá falando do Sound of Freedom, né? Não vi esse filme. O Humberto fez um vídeo sobre isso, mas eu não assisti o filme, nossa, nem... Pais que apanharam batem nos seus filhos, exato. A postura tá péssima hoje. Eu vou falar com ele. Sobre o Sound of Freedom. Por que ignorar? Porque se você não for maoísta pra eles, você é revisionista. Então, não... Sabe, se você quiser virar maoísta, entrar nos círculos dele, boa sorte. Mas se você não for, você vai ser... Eles vão ser sectários com você. Não tem a menor dúvida disso. Como são comigo. Por isso que a gente começou a live com gente perguntando por que tanto maoísta no TikTok te critica? Porque eles criticam todo mundo que não é eles mesmos. Inclusive o tio. Esses maoístas do TikTok criticam o tio. Eles falam que o tio não é maoísta de verdade. E o João sabe disso. Não é do João que eu tô falando. É que eu não quero entrar nessa seara agora. Mas só pra vocês saberem, o João é severamente criticado por esses caras, tá? Não, o tio não. O tio não. Tio criticam, exato, tio criticam. Leitura sobre a ditadura, eu sempre recomendo 2 livros. Introdutório é um chamado 1964, profundo é um chamado A Conquista do Estado. Se você quiser se aprofundar, tem um, se você quiser só ler por cima, tem outro. O tio segue uma linha diferente? Tecnicamente sim, eu não gosto de falar disso porque eu não gosto de falar dos outros, sabe? Tipo, eu não gosto de falar pelo João. O João pode falar pelo João. Marcos Napolitano, isso. E o outro é da Conquista do Estado do René Dreyfus. Camarada Lixeirinho, obrigado pelos R$30. Caramba, R$30. Quero divulgar o livro de uma amiga comuna, Um Canto no Escuro, da Liva Coepel. Fica divulgado o livro da camarada, não conheço, mas... Davi Compai, obrigado pelos R$3. Anarcomonarquismo trotskista com características granadenses. É a sua ideologia? se for, tá de parabuais, assim. Camarada Camarão, qual o nível de influência dos Estados Unidos sobre a Coreia do Sul? Sim. Sim. Só pra você ter uma ideia, o exército da Coreia do Sul é submetido a generais estadunidenses. Obrigado pelos R$5. Imagina se o nosso exército tivesse superiores estadunidenses. O nível de submissão deles é essa. Tanto que recentemente nós tivemos protestos muito abafados pela grande mídia de coreanos do Sul clamando pela saída dos Estados Unidos. Esse é o nível de ingerência que eles têm lá. Não é muito difícil imaginar, bom ponto. Bom ponto. Aqui já não é... Não, tá. Vocês ganharam, Já tem um vídeo do maoísmo lá no canal. Os maoístas vão chamar o João de maoísta de direita ou pensamento Mao Zedong. Mas assim, a galera tava falando de punhetação militante. Isso é ultra punhetação militante, sabe? Eu já estou de salida, chat. Deixa eu ver quem tá online aqui. Cortes Pensantes tá aqui. Choquei Comunista. O que os subs ganham nesse canal? A minha eterna gratidão. E uns emotes de capivara também. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem bem. E haverá mais entrevistas vindo aí, porque eu tenho que criar material pras minhas férias, tá? Beijo pra vocês e até.